Gênesis, capítulo de número 21. Hoje é o quarto dia, não é? Das 5 semanas, é isso? É isso, irmão? Hoje é o quarto, né? Quem é Nair? Nair? Deus abençoe, nos visita hoje. Luiz? É ele? Ah. E quem é Isabel? Deus abençoe. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Eles são bem-vindos, amém, igreja? Aleluia. Essa canção que a Marci cantou é uma verdade, né? É muito fácil você adorar a Deus quando tudo vai bem. É muito fácil você adorar a Deus quando nada te faz falta, né? E adorar a Deus em momentos de dificuldades não é uma tarefa para qualquer um. Não é uma tarefa onde qualquer pessoa vai chegar e vai dizer assim: não, eu estou sofrendo aqui, vou adorar a Deus, né? Ó, eu perdi meu filho, eu vou adorar. Olha, eu perdi tudo, eu vou adorar, né? E o texto que cita o cântico é que Jó adorou mesmo na dor, né? Jó passou por uma situação na vida dele que eu acho que assim, nenhum ser humano deve ter passado isso além de Jó. Pelo menos, eu acho que eu nunca ouvi nada semelhante. Diz a Bíblia que Jó perdeu 10 filhos num dia só. É muito filho, né, mesmo? Então, assim, a dor, o sofrimento de Jó é um sofrimento assim que nós não conseguimos dimensionar o tamanho da dificuldade, da luta, da guerra. E hoje eu estava em casa, quando eu acordei, e eu acordei com algo na minha mente para essa noite. E é claro que no decorrer do dia a gente vai vendo as coisas acontecendo, e a gente vai assimilando aquilo que você recebeu no início do dia para o final do dia. Então hoje no início do dia veio uma palavra ao meu coração dizendo assim: olha, todo deserto ele não é permanente, ele não é para sempre. Deserto é uma fase da nossa vida que vai passar. O problema é que é o tamanho da distância que nós colocamos, ou do trajeto do deserto. Nenhum deserto, ele é absurdamente grande. Então, por que não se passa logo? Está dando um pouquinho de microfonia, eu não sei o que está acontecendo. Estava baixa, aí aumentou, está dando um pouquinho de microfonia. Então assim, as pessoas falam assim: mas por que o deserto não passa rápido? Por que ele não passa ligeiro? Por que parece que eu nunca saio desse deserto, né? Na realidade, o deserto ele não é um inimigo. O deserto é um tratamento. O deserto não é um adversário. O deserto é uma preparação. O deserto não é o fim, não é o mal, mas o deserto é a mudança extraordinária de Deus sobre a sua vida. Quem está aqui, diga amém. Luan está muito alto aqui, muito alto. Se eu der um gritinho aqui qualquer, que eu sei que é capaz que eu vou dar, já vai dar, ei. Então vamos lá. Livro de Gênesis, capítulo 21, verso de número 9 em diante.
Mas Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera luz a Abraão, zombava de Isaque. Disse Abraão: deita fora. Só um pouquinho mais, só um pouquinho aqui, só um pouquinho. Deita fora essa escrava e o seu filho, pois o filho dessa escrava não herdará com Isaque, meu filho. Verso 11. E pareceu essa palavra muito má, em outra tradução fala pesada, aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Próximo. Porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço, acerca da tua serva, e em tudo que Sara te diz. Ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua descendência. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, tomou o pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo sobre o seu ombro. O que Abraão pegou, irmão? Tomou o quê? Quem está aqui, diga amém. Até quem está talvez no YouTube já falou, você não falou. Então vamos lá. Então, Abraão tomou o quê? Pão e um odre de água, sim ou não? O que seria um odre de água, irmãos? Um odre de água seria um pequeno vaso, uma garrafa. Normalmente a gente fala sobre vinho quando vai falar de odre, né, pastor Dala? Que na verdade ele era de couro, né? Não era algo muito grande, sim ou não? Mas conservava a temperatura daquilo que estava lá dentro. Então Abraão deu a Agar um pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo sobre os seus ombros. Também ele deu o menino, e despediu-a. E ela partiu andando errante ao deserto de Berseba. Amém? Feche seus olhos. Senhor, fala conosco, porque nós precisamos ouvir tua voz. Usa-me como um instrumento nas suas mãos. Eu quero me esquecer de tudo que fica lá fora agora, e quero ouvir a tua voz, em o nome de Jesus. Amém. Amém? Queridos, a história aqui é conhecida de todos. Abraão teve um filho com uma escrava, uma serva, e esse filho foi um filho de desobediência, porque nesse momento ele não creu o suficiente dentro daquilo que Deus falou, e ouviu a voz de Sara e fez aquilo que Sara lhe disse que era para fazer. Mas quando o menino cresceu, nasceu Isaque, o menino começava a zombar. Sara viu que aquilo era uma preocupação, e disse para Abraão: Abraão, eu não quero esse filho, o seu filho aí, herdando com o meu filho, não. Ela se esquece que aquele erro ali é culpa dela, mas ela quer que Abraão tome uma atitude e faça alguma coisa. Deus se manifesta e diz: Abraão, não seja penoso aos teus olhos isso, não seja pesado, faz o que Sara mandou você fazer, dê ouvido ao que ela diz. Então Abraão, ele pega, chama Agar, e põe em Agar um odre de água, e dá a ela pão, e diz para ela: vai embora. Quem olha para isso vai dizer: isso é a maior injustiça da vida. Que culpa tinha Agar, que culpa que tinha Ismael. Abraão não devia ter feito isso, ele é pai. Se nós fôssemos hoje com as nossas leis aí, com os direitos humanos e tudo mais, ia ser um problema terrível para esse Abraão.
Mas como eu disse, todo deserto, ele é um processo. E ele é um processo que tem tempo, ele tem tempo de duração. Nenhum deserto é permanente, nenhum deserto é para sempre, nenhum deserto é para te matar, nenhum deserto é para acabar com a tua vida, mas o deserto é o tratamento de Deus conosco. É no deserto que Deus está afiando as nossas ferramentas de fé. É no deserto que Deus está nos preparando para aquilo que Ele tem para a nossa vida. Mas nós nunca conseguimos enxergar isso. Então, Agar vai. O deserto de Berseba, ele é tão quente, que ele chega a dar 50 graus. Ele é tão quente, bispo, ele é tão seco, que uma pessoa, se ela não estiver se cuidando, se hidratando, ela pode facilmente, em 30 minutos, morrer no deserto de Berseba. Então veja bem, quando o menino e a sua mãe estão indo, eles estavam voltando atrás, voltando para a sua terra, sua mãe voltava para a sua terra. Quando eles estão a caminho de lá, eles precisam passar pelo deserto. E quando eles estão passando pelo deserto, imagina comigo, o menino fala: mãe, eu estou com sede. A mãe diz: a água está aí, bebe. E ele vai lá e bebe. E daqui a pouco ele diz: mãe, eu estou com sede. A mãe diz: a água está aí, bebe. Ele vai lá e bebe. Aí novamente o menino fala: mãe, eu estou com sede. E aí quando ele vai beber, a água acabou. Repare bem, há um segredo nisso. Você não pode gastar toda a sua energia no deserto. Psst. Irmão, você não pode gastar toda a sua energia no deserto. Você precisa aprender a economizar a energia. Precisa aprender a economizar, para que entre o período do deserto aonde você vai, você chegue com mais segurança. Mas normalmente quando você está ali, a sede é tanta, o tratamento parece que está tão seco, está tão duro, está tão difícil. Não é possível, está difícil, eu não estou aguentando. Daí você vai lá e vai tomando tudo aquilo que você guardou, aquilo que você deixou ali na poupança espiritual de Deus. Aí você vai tomando e fala assim: acabou. Agar, quando vê que a água acaba, e diz a Bíblia que o menino começa a sentir fraqueza, a sentir uma situação diferente, e diz que ela chega perto de um zimbro. Olha só, vamos ler aqui, aleluia, verso de número 15, do capítulo 21 de Gênesis. Consumida a água do odre, colocou o menino debaixo de um dos arbustos, ou zimbro. Zimbro é um arbusto do deserto. Foi assentar-se em frente dele, em uma distância de um tiro de flecha, porque dizia ela que: não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. O que Agar não entendia era que o deserto não significava o fim de tudo,
Mas o deserto significava o começo de um novo tempo que estava vindo sobre a vida dela. O que eu quero dizer para você é que o deserto que você está vivendo não significa que é o fim, mas significa que é o novo tempo de Deus liberado sobre a sua vida. Ela dizia: não veja eu, o menino está ali debaixo do zimbro. Ela olhando, e de repente aparece que? Um anjo do Senhor. E quando o anjo do Senhor vem, o anjo libera uma palavra. Vamos ler aqui? Verso de número 17. Ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu e disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu o quê? Escute. Quando Agar está prestes a dar o seu grito da última derrota, dizer: acabou para mim, chega, não tem mais jeito, já era, eu perdi tudo, eu acabei com tudo. Quando Agar chega no nível de dizer: olha, não tem mais jeito, o Senhor aparece através de um anjo e diz: Deus ouviu a oração do menino. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Sua vida tinha tudo para dar errado. Você estava prestes a ver o seu sonho, o seu projeto morto, acabado. Mas Deus está dizendo para você assim: ó, eu ouvi a tua oração, e eu desci para resolver o seu problema. Escute. No verso de número 18, ergue-te, levanta o rapaz e toma-o pela mão, porque dele farei uma grande nação. Então Deus abriu-lhe os olhos e ela viu o quê? Um poço, e foi encher de água o odre, e deu de beber ao... Irmãos, escute que eu vou lhe dizer o que aconteceu. Alguém já viu poço em deserto? Não. É normal o pastor dar lá poço em deserto? Não. Então, o que é esse poço? O que significa esse poço que Deus está falando aqui? Escute. Quando o anjo de Deus aparece para Agar e diz: Deus ouviu a oração do menino, o próprio Deus manifesta de forma sobrenatural aquilo que Agar precisava. Imagina comigo, é como se o anjo pegasse um cajado e fincasse na terra, e daquela terra ele fizesse minar água, a ponto de que Agar e seu filho pudessem beber daquela água. Deus está falando com você. Deus vai fazer brotar água nesse deserto que você está vivendo. Deus vai fazer brotar água nessa situação que você acha que não tem mais jeito, aonde a impossibilidade está sendo maior do que tudo. Você não está vendo meios possíveis de reverter essa situação, mas Deus está entrando nesta noite para mudar a sua história. Escute. Com a bebida,
daquela água, eles andam muitos dias até chegar ao destino que lhe fora proposto. Então vem cá. Elias, em 1 Reis 19, diz que ele chega num nível terrível da sua vida, que é uma depressão. Porque tem gente que acha que depressão é coisa do diabo, né? Que o diabo, a pessoa está deprimida. Lógico que depressão é um instrumento satânico, mas que a pessoa que está em depressão, ela está endemoniada. E isso não quer dizer que ela esteja endemoniada. Por exemplo, nós podemos ver Elias. Elias ficou em depressão em 1 Reis 19. Por que ele ficou em depressão? Porque ele passou pelo processo em que ele esperava uma reação de Acabe, e não vendo aquela reação, no primeiro momento de pressão da sua vida, Elias entra numa depressão. Quando Elias entra numa depressão, Elias começa a caminhar de forma errante, meio que sem destino. E no capítulo 19, diz uma coisa aqui muito interessante. Verso 3. 1 Reis 19:3. Elias teve medo e correu para salvar a sua vida. Quando chegou a Berseba, chegou aonde? Já ouviram falar desse lugar? Berseba é o quê? Berseba é o quê, irmão? O que é Berseba? O que eu acabei de ler? Aonde que Agar estava? Deserto de Berseba. Então Berseba é onde? Berseba é onde? Não. Berseba é lugar de tratamento, né? Deus tinha que tratar de Elias. Então Elias vai e chega a Berseba, pertence a Judá, e deixou ali seu moço. Ele mesmo, porém, foi ao deserto, a caminho de um dia. Chegou, assentou-se debaixo de um zimbro e pediu. Sentou aonde, irmão? Aonde? Ô, zimbro diferente esse, hein? Onde é que Agar colocou o menino? E aonde é que ele foi parar? Você pode não estar enxergando, mas existe um zimbro aqui hoje, no meio dessa igreja. E talvez você veio parar debaixo de um zimbro. E Deus estava dizendo assim, ó, tudo indicava que era a sua morte, mas o Deus que muda a história está entrando na tua vida para mudar a tua história nesta noite. Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitando-se ele o quê? Ele fez o quê, irmão? Verso 5. Verso 5. Deitou-se e aonde? Tem gente que fala assim, ó, você entrou no deserto, vai orar mais, vai jejuar. Irmão, nem sempre é isso. Muitas vezes o que você tem que fazer é descansar. Dormir. Dormir, fazer a sua mente parar um pouco. Porque você está tão acelerado. Não, vou orar. E você não está vendo que Deus quer que você pare um pouco. Olha só. E o verso 6 fala, ele olhou e viu que a sua cabeceira tinha o quê? Pão cozido sobre brasas e uma. Tendo comido e bebido, ele fez o quê? Veja bem. Ele se alimenta e volta a dormir. Não, você precisa orar mais. Para mim, você tem que descansar. Você tem que preparar a sua mente para aquilo que Deus vai fazer.
Você está orando muito e descansando pouco. O anjo do Senhor voltou a segunda vez. Ele disse: levanta-te, come, pois muito longe será o caminho. Levantou-se, comeu e bebeu, e com a força daquela comida ele caminhou o quê? 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. E ali ele entrou aonde? Numa caverna. Escute, nem sempre você vai entrar num deserto e você vai conseguir orar, cantar, pregar, falar. Às vezes no deserto você vai ter que aprender a descansar. O salmista disse: entrega o teu caminho ao, confia nele, o mais ele. O Senhor disse que ele trabalha para aqueles que esperam. Então, esperar significa que Deus trabalha, sim ou não? Salmo 127 fala: é inútil levantar de madrugada, repousar tarde, comer pão de dores, porque aos seus amados Deus dá o descanso. Olha, irmão, porque eu estou encerrando. O deserto da sua vida não significa o teu fim. Não acabou. Ai meu Deus, e agora? Deus está falando assim: é razoável esse teu descontentamento, mas não acabou. Não é o seu fim. Não significa que você vai viver penosamente e morrer. Não, mas Deus, olha só. E o Senhor está dizendo assim: filho, o deserto é um tratamento. Irmão, foi logo de manhã, hoje Deus falou isso comigo. Escute, no deserto não tem valor a espiritualidade de ninguém. Não importa quão espiritual você é, no deserto somos todos iguais. E é aí que mora o perigo. Qual a diferença de Agar para Elias? Nenhuma. No deserto eram todos iguais. Deus está falando com você, o Espírito Santo está falando com você. Deus está dizendo: só esse deserto, ele não é permanente. Essa situação, ela não será para sempre. Deus vai mudar a história da sua vida. Ele vai transformar a sua história em um testemunho lindo, glorioso, aonde vidas serão restauradas e salvas através do seu testemunho. Mas você tem que aprender a passar pelo deserto. Talvez você chegou numa situação e disse assim: olha, Elias, Senhor, eu quero morrer. Senhor, eu já não quero viver mais. Talvez você chegou numa situação dizendo assim: olha, o meu casamento morreu, a minha vida profissional morreu, os meus sentimentos. E Deus está dizendo assim: ei, só está passando por um processo. Quando é que você vai parar para você dar ouvido à voz de Deus? Quando é que você vai parar para você ouvir aquilo que Deus está falando? Cassiane canta: basta somente esperar o que Deus irá fazer. Espera. Não, olha, acabou, meu Deus. Um dia, eu me lembro de uma situação que uma pessoa, ela teve câncer, e ela falou assim: olha, eu vou morrer. E ela entrou em desespero. E o câncer não matou ela, mas ela morreu por causa de problemas cardíacos, porque o desespero causou o infarto e morreu. Deus está dizendo para você: esse mal não vai te matar. Creia.
Deus está dizendo para você: creia, acredite, confia, creia no que Deus tem na sua vida. Ô, irmão, você acha que Deus, que te prometeu tantas coisas, não vai cumprir o que Ele falou? E você acha que o inferno, que sabe, viu Deus falando com você, dizendo: ó, vou fazer na sua vida, você acha que o inferno vai cruzar o braço e falar assim: pode fazer? E viveram felizes para sempre. Você está naquela história, no conto de fada. A nossa vida é uma constante luta, é uma constante guerra. O nosso dia a dia é sempre assim: haverá leão, haverá gigante, haverá urso, haverá exército, haverá malequita, sempre vai existir. Mas Deus te capacitou para isso. Eu tenho uma palavra liberada de Deus para a sua vida. Deus falava para mim assim hoje pela manhã. Eu estava na cama ainda, olhando as minhas crianças. E Deus falava assim: Eduardo, eu sei que o calor do deserto incomoda, mas eu sou o Deus que desço no deserto. E olha, eu sou o Deus que muda a história. Eu sou Deus que faço nova todas as coisas. Mas você precisa aprender a resistir. Você precisa aguentar. Você precisa ser forte. E olha, irmão, ser forte também não quer dizer que você vai ter que levantar a cabeça e ficar assim, ó, que nem um robô, não. Você vai chorar. Quando eu digo ser forte, eu não digo que você não vai sentir. Sentir você vai. Mas eu digo que você vai atravessar e vai passar para o outro lado. Eu estava meditando sobre algo, me chamou muito a atenção, o bispo, do Salmo 51. Eu sempre preguei esse salmo, sempre li esse salmo, mas nunca esse salmo entrou no meu coração como essa madrugada entrou. Davi escreve esse salmo depois do ato com Betseba. E sabe o que acontece? Olhe para mim. Davi, quando escreve o Salmo 51, e tudo bonito, até o verso 10, 11, né? A gente sempre prega isso, mas o verso 12. Ele diz: torna dar-me alegria da tua salvação. O que aconteceu com Davi não foi uma morte física, foi uma morte interna. O seu pecado causou uma morte dentro dele. Davi perdeu a alegria. Davi perdeu o prazer da salvação. Sabe o que é isso? Davi perdeu a comunhão com Deus. E Davi diz: olha, eu abro mão de tudo, mas torna a dar-me a alegria da tua salvação. Eu sei que tem coisas às vezes que é duro ouvir, né, Pamela? É duro. É duro ouvir. Tem coisas que você fala assim: isso era melhor não ter ouvido. Mas tem pessoas que falam: não, é melhor ouvir logo a verdade do que ser iludido com a mentira. Deixa eu te fazer uma pergunta. De um lado está o Senhor dizendo: eu sou contigo, vou te honrar, essa fase vai passar. E do outro lado está o seu adversário dizendo assim: blasfêmia, chuta o pau da barraca, você não merece o que você está passando, você não merece passar por isso, olha você não vai tanto para a igreja, por que você está passando por isso? E o Senhor está dizendo assim: ó, aguenta um pouco mais que eu vou te honrar. E o diabo está dizendo: não, amaldiçoa. Lembra da mulher de Jó? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Aí Deus está dizendo assim: não,
olha para frente, marcha que eu sou contigo. Aí o diabo vem no ouvido, igual foi no ouvido da mulher de Ló, e diz: dá uma olhadinha para trás e veja tudo que ficou para trás. Cara, na real, seu castelo estava construído em areia. As suas ideias estavam construídas em ideias falsas. Não tinha sustentação, irmão. Não, mas olha, pastor, eu fui lá e o irmão revelou. Eu tenho medo desse negócio do irmão revelou. Sabia que eu não sou aceito no meio dos profetas, sabia disso? Não sou, irmão. Pior que não. Uma vez tinha um irmão que ele ia na igreja pregar, bispo, ele falava que ele não conseguia pregar, eu estava no culto. E eu nem sabia disso, fui saber depois. Mas por quê, mano? Ele disse que não, ele olhava para a tua cara, você era debochado. Debochado? Eu? Não é possível. Ele falava assim que, ele olhava para você, aí vinha assim um negócio para ele falar assim: ah, não. Na verdade, sabe o que é? O Espírito testifica. E hoje o grande problema é esse. As pessoas querem ser profeta, mas elas não querem verdadeiramente ouvir a voz de Deus. Porque ser profeta dói às vezes ouvir a voz de Deus. Imagina, para você ouvir a voz de Deus tem que morrer todo dia. Tem que morrer. Então, ouvir a voz de Deus não é uma coisa que as pessoas têm prazer. No entanto, o povo disse para Moisés o quê? Moisés, vai você falar com Deus, porque certamente se nós formos, morreremos. Eu não sei qual é o deserto que você está vivendo, mas eu sei que existe um Deus no céu, e é Deus que muda o deserto em um tempo de manancial de água sobre a tua vida. E Deus está dizendo para você: olha, eu coloquei diante de você uma grande porta. Mas irmãos, quantas estratégias Deus deu para você, mas você não sabia que era uma mina de ganhar dinheiro, né? Uma mina né? Você não tinha noção, e é por isso que você desprezou. Deus está mandando dizer para você que as oportunidades voltarão para suas mãos. Eu disse que as oportunidades voltarão para tuas mãos. E Deus está dizendo para você: aproveita o que eu vou pôr nas tuas mãos, e você vai ver o que eu vou fazer, diz o Senhor. Amém?